diário da oração. Eu hoje convidaria você para comigo nos determos diante de uma verdade que Jesus nos disse. Vocês sabem, eu tenho tentado, quem sou eu? Mas eu estou aqui, eu estou falando com vocês. Eu tenho tentado não entender, eu tenho tentado me deixar tocar, perpassar, rezar, pedir que o Espírito Santo me faça entender a loucura dessas palavras de Jesus. Até eu digo assim, Jesus, fosse tu mesmo que dissesse essas palavras, mas tu as disseste. Que palavras são essas? Eu quero partilhar com você. As palavras são essas, querido irmão. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Meu Pai e eu viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Jesus, num momento muito íntimo com seus discípulos, disse novamente isso antes de dizer: amai-vos como eu vos amei. Antes de nos dar o preceito do amor, antes de nos dar a Eucaristia, antes de nos redimir na cruz. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 9 seguinte, diz: se vocês buscarem ser obedientes à palavra de Deus, como eu sou, se as minhas palavras permanecerem em vós, a vossa alegria será completa. Quem nos fala isso é Jesus. Quem nos diz isso é Jesus. Queridos, se as minhas palavras permanecerem em mim, se vocês guardar as palavras de Deus não é guardá-la num cofre, nem é saber a Bíblia de cor. Os fariseus sabiam a Bíblia de cor e o sacerdote do templo sabia. Muito de nós sabemos citar muitas Bíblias, não. Quem guardar isso é quem colocar a palavra de Jesus, a boa nova de Jesus, o anúncio do Antigo e Novo Testamento, mas principalmente a boa nova dos evangelhos, das cartas apostólicas, quem guardar isso é quem colocar como segredo de vida, quem buscar colocar as palavras minhas como a maneira de existir, como segredo de opção, como uma escolha da existência, com a maneira de amar, com a maneira de me seguir, nós, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos a essa pessoa e faremos nele nossa morada. Gente, é Jesus quem disse isso. Eu sendo ouvinte da palavra de Deus, eu sendo acolhedor da palavra de Deus, eu tentando diariamente pedir a assistência do Espírito Santo, a ajuda de Nossa Senhora, a ajuda dos anjos e santos, a orientação da igreja, me esforçando por poder praticar a palavra, Deus diz, eu virei em ti, Evaristo, e tu serás a minha morada, isto é, eu me manifestarei a ti, através de ti eu me comunico, as tuas palavras serão as minhas palavras, o teu amor será o meu amor, a tua vida será a minha vida. O lugar onde Deus gosta de viver não é em templos de ouro, não é em palácios, não é em lugar nenhum. Deus não quer igual o ser humano viver em grandes construções, em casas cada vez mais ricas, não é essa. Jesus, ao se encarnar, escolheu nascer numa manjedoura. Jesus, geralmente, a vida todinha vivia numa casa muito pobre de Nazaré, sendo o dono do mundo, e ele podia ter os melhores palácios, podia ter nascido num palácio. Não, não é que os palácios também não são lugares de Deus, mas Jesus preferiu viver na intimidade da casa, da família, morando. Começou seu milagre numa casa de família, instituiu o preceito de amor numa sala de jantar, enviou o Espírito Santo no cenáculo, que é um encontro familiar de alimentação,
coração onde se alimenta, e disse que a igreja é uma família. Então Jesus vem e diz assim, aquele que ouve a palavra de Deus e busca pô-la em prática, o Pai, eu e o Espírito Santo viremos e faremos nele nossa morada. Deus quer morar em meus pensamentos. Deus quer existir em minhas mãos. Deus quer se tornar comunicativo. Não é, eu nunca me esqueço de um grande filósofo e pensador do passado e até muito ateu, indiferente, Nietzsche, que disse assim, Deus morreu. E todo mundo ficou, Deus morreu, Deus não existe. Não, Nietzsche dizia uma frase terrível para nos questionar como cristãos e igreja. Deus está morto na vida dos cristãos. Olhe para esse padre, fala de Jesus, fala de Deus, mas na verdade a sua prática, a sua vida, seu relacionamento, o tratamento, a forma com que vive, não é Jesus, é a negação de Jesus. Como falarmos de Jesus se não somos a sua transparência, a sua figura? Incrivelmente Deus quer em mim existir, morar em mim. Então o que é santidade? O que é viver? É permitir que Deus more em meus pensamentos para que meus pensamentos se transformem em pensamento de Deus. Deus quer morar em minhas mãos, em meu coração, em meu sangue, em meu amor, em meu afeto, em minhas atitudes para poder tocar o outro. Eu medito muito, muito numa frase, num pensamento do São João Paulo II, hoje na mudança do milênio. E esta é a frase dele. Se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus, se quiserem que as pessoas acreditem em Jesus e que voltem para Jesus, não podem mais somente falar de Jesus. Não basta fazer teologia. Não basta ir todo dia à missa. Não. Se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus e que as pessoas voltam para Jesus, antes de falar de Jesus, deverão dar um espetáculo vivo de amor e de solidariedade com os mais pequeninos e feridos dessa terra. É impossível falar de Jesus com palavras sem falarmos com a vida. Se você, papai, se você, mamãe, se você, padre, se você, religiosa, se você, líder de comunidade, se você, chefe de repartição, quer que a justiça aconteça em seu grupo, comece por ser justiça, comece por ser ético, comece por viver aquilo que você fala. Então Jesus entra, então o bem muda e as pessoas crescem. Nada mais revolta no mundo do que falar uma coisa e viver outra. Se Deus não mora em nós, não podemos falar bem dele. Falar bem de Deus é traduzir para fora aquilo que vivemos dentro. Que Deus nos abençoe com essa graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.